dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Sou a professora Aline. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito de mudanças de variável, tá? Então, por que falar de mudança de variável? Por que é importante conhecer essas diferentes variáveis que nós temos? Então, veja, na última aula, nós falamos das áreas de superfície. Então, nós tínhamos uma determinada região que nós queríamos determinar a área daquela região. Falar da área é você determinar, e aí na última aula nós falamos de área, determinamos uma área de uma superfície, nós precisamos fazer a parametrização, ou seja, nós tínhamos ali um objeto, por exemplo, pensar aí num cubo. A área de determinada face, como que nós poderíamos determinar? Ou de uma outra região qualquer. Você teria que parametrizar, sair de 3 variáveis, analisando aí x, y, z, e olharmos para um determinado vetor R, que seria escrito, ou escreveríamos essa variável em função de U e em função de V, em função de 2 variáveis, não mais 3, porque nós estávamos analisando a área daquela superfície. Só que além da área, quando nós trabalhamos com a ideia do cálculo, nós podemos pensar em volume, entre outras aplicações que se tem quando falamos de cálculo 3, seja também cálculo 1, cálculo 2, quando você vem analisando a ideia, as transformações, as aplicações do cálculo. Então, nós vimos essa ideia de integral de a área da superfície, que nós trabalhamos aí com integral dupla, fizemos as parametrizações e analisamos aquele determinado exemplo. Para a aula de hoje, falando das mudanças de variáveis, por que a gente tem que falar de mudança de variável? Então, o que é mudar variável? É mudar, por exemplo, se eu estou analisando uma região, um determinado objeto que está numa região cartesiana, e o que é uma região cartesiana? Aquela região definida por um plano cartesiano, x, y, z. Por exemplo, se eu tivesse ali um paralelepípedo perfeitinho, e nós quiséssemos descobrir, por exemplo, o seu volume, tá? Daria para descobrir? Daria para descobrir, porque nós estamos, eu tenho ali uma figura perfeita, e poderíamos ter as medidas dessas variáveis x, y, z, né? Calcularíamos ali a integral tripla da função, definida naqueles intervalos, ok. Mas, em algumas situações, nós não temos uma figura perfeita. Ou seja, eu não consigo calcular, por exemplo, o volume de uma região que está toda deformada. Não consigo? Eu consigo, mas muitas vezes olhar para essa região definida ali num plano cartesiano, com x, y, z, acaba dificultando fazer o cálculo dessa região. Então, nós falamos das mudanças de variáveis, ou seja, a gente transforma
essa variável que estava nesse plano XYZ, ou num plano cartesiano, por exemplo, para coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, que facilita os nossos cálculos. Então, a ideia de mudança de variável não é uma ideia que vem para dificultar o que nós já vimos, mas sim para facilitar os nossos trabalhos, os nossos cálculos. Então, é com base nessa ideia dessas mudanças de variáveis que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, podem mandar. A Bárbara está nos auxiliando na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá analisar essa mudança de variável. Então, se nós temos aqui uma transformação bionívoca de A a B, ou seja, eu tenho uma região, né? Vamos analisar aqui essa transformação. Se, por exemplo, eu tinha antes uma região toda perfeita, mas agora nós temos uma região que não é toda perfeitinha, não é toda com todas as medidas, ó, veja que eu tenho aqui uma deformação. Como que a gente pode trabalhar com região
né? Vamos analisar aqui essa transformação. Se, por exemplo, eu tinha antes uma região toda perfeita, mas agora nós temos uma região que não é toda perfeitinha, não é toda, com todas as medidas, ó, veja que eu tenho aqui uma deformação. Como que a gente pode trabalhar com regiões dessa forma? Eu ia falar por exemplo, para calcular o volume da minha garrafinha, só que ela não é um cilindro perfeito. Mas se nós analisássemos só essa parte de baixo, para calcular, por exemplo, o volume, se a gente tem as medidas em x, y e z, dá para calcular o volume? Dá, com certeza. Só que se nós escrevêssemos essas relações para coordenadas cilíndricas, ficaria muito mais fácil o cálculo do que nós realizarmos esse cálculo com base nas coordenadas cartesianas. Por isso, essa ideia de mudança de variável. Ou seja, você tem uma transformação dessas regiões. Ou seja, nós temos aqui um espaço x, y, z sendo transformado em um espaço UVW. Essa região toda aqui deformada, sabe, uma região, quando eu falo aqui não bonitinha, vou usar alguns termos para a gente tentar compreender essas relações, tá? Então, ou seja, quando você não tem uma região, por exemplo, um paralelepípedo, um cubo, que é fácil e mais acessível aos nossos cálculos, por exemplo, de volume, de área dessas regiões, o que a gente tem que fazer? Nós utilizamos essa ideia de transformação, essa ideia de mudança de variável. Então, nós saímos de um espaço XYZ, aqui considerado um espaço cartesiano, e nós vamos para um outro espaço definido aqui por UVW, que vai facilitar os nossos cálculos. Professora, se eu quiser calcular no espaço cartesiano, eu posso calcular? Pode calcular. Aí você vai levar em considerações as estratégias, as maneiras de fazer o cálculo nesse espaço cartesiano. Ou você leva em consideração esse espaço UVW, que vai ser essa transformação, que vai ser essa mudança de variável. Ou seja, nós vamos transformar essa variável de forma que esses cálculos, as maneiras de analisar determinada situação, fique mais fácil para nós analisarmos. Só que quando a gente fala de mudança de variável, nós temos que, e aqui, essas variáveis, por exemplo, a variável x, ela vai ser escrita no espaço UVW, em função, né, de UVW y, UVW, e o z também UVW. Assim como você tinha lá em cálculo 2 essas transformações, essas mudanças de variáveis, aqui nós também vamos ter para essa ideia da integral tripla. Então, lá da primeira aula que nós revisamos alguns pontos das definições de integral, derivada, que você analisou lá em cálculo 2, por exemplo, a integral dupla, aqui nós estamos falando da integral tripla. E para garantir essa mudança de variável integral tripla, nós também temos a ideia do jacobiano da transformação. E você também viu essa ideia de jacobiano da transformação lá em cálculo 2. Ou seja, quando a gente sai de uma região cartesiana, ou de um plano cartesiano, que você tem x, y e z, para você chegar numa região esférica ou numa região cilíndrica e garantir que haja uma igualdade entre essas regiões, nós temos a ideia do jacobiano da transformação. Lembra daquele Rzinho que era multiplicado quando você tinha, por exemplo, uma transformação, uma mudança de variável do plano cartesiano para uma coordenada cilíndrica, que você fazia a multiplicação pelo R, que esse R é considerado jacobiano? Aqui para a integral tripla também, nós vamos precisar garantir que essa mudança de variável ela aconteça. E o que vai ser esse jacobiano da transformação quando nós estamos falando de uma integral tripla? Ou seja, vai ser a derivada
de x, y, z, tá? Que a gente está ali num espaço cartesiano, para um outro espaço UVW. E como que vai ser? Vai ser o determinante das componentes x, y e z, tá? Só que na verdade, das derivadas dessas componentes. Então, nós vamos derivar x em relação a u, x em relação a v e x em relação a w. Então, aqui, ó, da primeira componente. Aqui em relação a u, y em relação a u, y em relação a v e y em relação a w. E depois, z em relação a u, z em relação a v e z em relação a w. Isso para a gente garantir que haja uma igualdade nessa mudança de variável. Mas, professora, e a função? A função também, você vai escrever o x em função de UVW, o y em função de UVW e o z em função de UVW. Como nós também fizemos na última aula na ideia de parametrização. Ou seja, a gente vai sair de um espaço cartesiano para um outro determinado espaço, considerado aqui como o VW, tá? Então, por que a gente faz essa mudança de variável? Para facilitar mesmo a nossa vida. Quando você tem uma região, por exemplo, cilíndrica, esférica, é mais fácil nós analisarmos essa mudança de variável olhando para um outro espaço do que você considerar esse espaço no plano cartesiano, tá? No x, y e z. Vamos ver um exemplo para tentar deixar essa ideia do jacobiano e essa ideia da transformação também mais clara. O pesquisador precisa calcular o volume de um sólido tridimensional utilizando integrais triplas e mudança de coordenadas, devido às características da região em estudo e à dificuldade em expressá-la segundo o sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, ele tem que calcular esse volume, mas ele tem um sólido tridimensional. Então, considerando ali esse sólido em 3 dimensões, ele tem essa ideia que ele vai precisar trabalhar com a mudança de coordenada por mudanças de coordenadas, ou seja, sair de um plano cartesiano, de um espaço cartesiano e ir para um espaço UVW. Para a resolução de seu problema, o pesquisador adotou uma mudança de coordenadas de modo que x, y e z deverão ser representados por. Então, o x, ele é o v mais o w ao quadrado, o y é o w mais o u ao quadrado e o z é o u mais o v ao quadrado. Qual é o jacobiano associado a essa transformação? Ou seja, a gente precisa determinar esse jacobiano, que é o que garante essa igualdade desse sólido tridimensional em um espaço VW com o espaço cartesiano. Como que a gente faz e como que analisa essa situação? Então, vamos lá. Eu vou no quadro, vou mostrar como que a gente pode determinar esse jacobiano, ok? E qualquer dúvida, vocês vão mandando. Veja, que esse jacobiano associado a essa transformação, essa mudança de variável, ele é dado de que forma? Pelo determinante, tá? Dessa relação das componentes x, y, z no espaço cartesiano em relação aos componentes do espaço UVW, ok? Deixa eu colocar a câmera aqui para o quadro. Deixa eu ver se foi. Foi. Ó, então vamos lá. Eu vou colocar aqui as 3 variáveis que a gente tem. Então, o x, o y e o v, x, y e o z,
que são as variáveis definidas no espaço cartesiano, elas foram reescritas em função do espaço VW. Tanto que x é v mais w ao quadrado, tá? De acordo com o enunciado que nós tínhamos do exemplo. O y era w mais v ao quadrado, mais u ao quadrado. E o z era u mais v ao quadrado. Ok? Então, nós temos as três componentes. Deixa eu melhorar aqui a câmera. As três componentes. De acordo com o jacobiano, associado à transformação, nós vamos precisar das derivadas dessas três componentes, das três componentes x, y e z, em relação às componentes UVW. Então, nós vamos derivar x em relação a u, x em relação a v e x em relação a w, tá? Então, em relação às três componentes do espaço cartesiano em relação às três componentes UVW, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui essas variáveis. Ó, a derivada de x em relação a u. Quem que vai ser? Estamos derivando x primeiro em relação a u. Tem u fazendo parte aqui da variável x? Não, é só v e w. Então, a derivada aqui vai ser zero. Ok? Desculpa. Agora, nós vamos derivar y em relação... Vamos fazer todos de x? Tá, então, nós vamos derivar x em relação a v. Ó, quando a gente deriva o x em relação a v, quanto que é? É 1. Porque a derivada de w ao quadrado é uma constante, então vai ser 0. É 1. E a derivada de x em relação a w. Quando a gente deriva v em relação a w é 0, e a derivada de w ao quadrado em relação a w é 2w. Tudo bem até aqui? Eu estou derivando cada uma das componentes do nosso, aqui do x, do y e do z. Agora, nós vamos derivar y em relação a u. Quanto que vai ser? 2u, tá? Agora, nós vamos derivar y em relação a v. Ó, não tem v na componente y, então vai ser quanto? 0. E agora, nós vamos derivar y em relação a w. Vai ser quanto? 1. Ok? E agora, nós vamos derivar z em relação a u, que vai ser 1. Ó, z, a derivada de u em relação a u é 1. De v ao quadrado em relação a u é 0. A derivada de z em relação a v, 2v, ok? Porque agora é em relação a v. E, por último, a relação de z em relação ao w. Quanto que vai ser? 0, porque nós não temos 0 aqui no z. Veja que nós já temos todas as componentes para calcular o jacobiano, ou seja, a derivada de x em relação a u, de x em relação a v e de x em relação a w. Ou seja, nós vamos pegar as três componentes do espaço cartesiano e derivar em relação às três componentes do espaço UVW. Tudo bem? Então, nós já temos os 9 elementos para calcular o nosso jacobiano. Ou seja, eu vou colocar aqui, tá? É o determinante vai ser igual. Então, vamos colocar os nossos valores. 0, 1,
e 2W, 2U, 0 e 1, 2V e 0. Tá? E aqui nós temos que aplicar o determinante, ó. 0U, 0, 1 e 2W, 2U, 0 e 1, que 1, 2V e 0. Como que a gente aplica o determinante? Você pode utilizar, por exemplo, a regra de Sarros, que é aumentar as duas colunas. Pessoal, eu vou apagar aqui embaixo, tudo bem? Alguém quer tirar o print? Aproveitem, que eu vou apagar, porque eu preciso do espaço. Tá? Tô apagando. Então, veja. Eu preciso aumentar as duas colunas, 0, 1, as duas primeiras colunas, para aplicar a regra de Sarros e calcular esse determinante. Que é esse determinante que vai nos dar o jacobiano associado a essa transformação. Veja que esse exemplo pediu apenas o jacobiano, a gente não precisa calcular volume, nada disso, tá? Vamos por partes. Como que a gente calcula esse determinante? Multiplicando as diagonais, ó. Aqui vai ser 0 mais 1 mais 2 vezes W vezes U vezes 2 vezes 2W vezes 2U vezes 2V. Tudo bem? Ó, agora nós vamos multiplicar voltando ali nas diagonais. Aqui, ó. 1 vezes 2U vezes 0 é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Então, é 0. Qual que vai ser o resultado, ou seja, quem que vai ser esse jacobiano associado à transformação? 1 mais 0, 1, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, VWU, ou vou colocar aqui em ordem, tá? O VW. Esse é o jacobiano associado à transformação, ou seja, é esse jacobiano que você precisa multiplicar a função que você está utilizando para realizar a mudança de variável. Ou seja, se a gente saiu do espaço cartesiano com x, y e z e fomos para o espaço UVW, para garantir essa igualdade de transformação, nós precisamos desse jacobiano. Ok? Então, como que você calcula o jacobiano? Fazendo as derivadas das variáveis x, y, z em relação ao VW, tá? Aplica o determinante e encontra o jacobiano. Então, esse é o jacobiano dessa transformação. Então, vou colocar aqui, ó. O J é igual a 1 mais 8VW. Tudo bem? Você tem até aqui no... Deixa eu voltar no anterior. No slide, está carregando. Isso. As derivadas, se você prefere olhar pelo... Aqui nós temos a aplicação do determinante para o cálculo do jacobiano. Okay? Então, até aqui nós analisamos, identificamos esse jacobiano associado à transformação. Agora nós vamos analisar como que nós podemos calcular a integral tripla quando você precisa realizar uma transformação, uma mudança de variável. Deixa eu voltar aqui para o quadro.
né? Quando a gente faz a mudança de variável em integrais triplas. Como que a gente analisa essa integral? Então, você vai ter uma integral tripla, aqui em uma determinada região B, definida em um plano, em um espaço cartesiano x, y e z. Para a gente calcular a integral tripla na outra região, definida no espaço UVW, o que a gente precisa? Como que a gente calcula essa integral, tá? Nós vamos precisar da função que define a região, aqui em função de UVW e não mais de XYZ, porque nós mudamos de variável, tá? Então, você vai escrever a função que era em relação a x, que era em relação a y, que era em relação a z, em função de UVW. Nós precisamos de quem? Do jacobiano associado à transformação. E aqui você tem a função em UVW, tá? Então, veja, você precisa integrar, já que nós estamos falando ali dessas integrais triplas, precisa da função e do jacobiano, ou seja, você vai multiplicar a função pelo jacobiano associado à transformação. Então, se nós, nesse último exemplo, que a gente calculou só o jacobiano, se nós tivéssemos mais dados para calcular a integral tripla, nós iríamos escrever a função em função de UVW e aplicar o jacobiano, tá? Então, e multiplicar pelo jacobiano. E aí você calcula normalmente essa integral, tá? Nós vamos ver um exemplo na aula de hoje, mas eu quero falar um pouquinho das coordenadas esféricas. Quando a gente tem coordenadas esféricas, como que a gente pode utilizar essa ideia do jacobiano associado, tá? Então, mudança de variável quando a gente tem essas coordenadas esféricas. Partindo das equações de transformação em coordenadas esféricas, o que a gente tem em coordenadas esféricas? Ou seja, eu tenho x, y e z, só que agora associado às coordenadas quando nós estamos... Ou melhor, deixa eu refazer a minha frase. Nós escrevemos x, y, z em função das coordenadas esféricas. Quem que é o x em coordenada esférica? P, seno de φ, cosseno de θ, tá? O y e o z. E aqui pede para determinar o jacobiano associado a essa transformação. Como que a gente determina esse jacobiano associado a essa transformação? Nós temos que olhar para as derivadas em relação a cada uma das componentes, tá? Agora, a x em relação a... Agora nós não estamos analisando em relação ao espaço UVW, mas em relação às coordenadas esféricas, tá? E θ. Rosângela pediu para voltar um pouco no quadro para tirar um print. Volto sim. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a câmera para o quadro e volto para a gente determinar esse jacobiano associado à transformação, tá? Só um pouquinho. Porque depois a gente vai utilizar o quadro também e eu vou precisar apagá-lo. Só um pouquinho que está carregando. Deixa eu ficar no cantinho. Aí vocês conseguem. Pronto? Bom? Acho que deu tempo, né? Então, vamos analisar. Só um pouquinho, tá voltando aqui.
Tá carregando, só um pouquinho. Agora voltou. Veja, nessa ideia das coordenadas esféricas, o que... Peraí, pessoal, tá voltando a minha câmera. Acho que agora vai. Já foi. Então, veja. O que pede para a gente determinar aqui em relação a essas coordenadas esféricas? O jacobiano associado à transformação. Então, nós vamos olhar em relação a esse ponto, né? Quando a gente fala em lembrando lá de cálculo 2, retomando algumas ideias. Em coordenadas esféricas, como que a gente analisa? Então, nós temos esse ponto, e aí nós vamos analisar em relação ao seno de φ e o cosseno de θ, tá? A gente precisa fazer essa análise. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. As variáveis, nós vamos precisar derivar em relação às componentes das coordenadas esféricas, tá? Em relação às 3 componentes e θ. Então, veja, como que a gente vai analisar essas transformações? Vou voltar um pouquinho aqui para a gente fazer essa análise. Vocês têm o jacobiano? Como que a gente determina o jacobiano? Ele vai ser o determinante das três, da derivada de x, y e z em relação às componentes das coordenadas esféricas, porque nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas. Ou seja, então vai ser a primeira componente, ali o x em relação ao p, ó. Então, aqui vai primeiro derivar x em relação a p. P é uma constante. A derivada, quanto que vai ser? 1. Então, fica 1 seno cosseno. Bem? O mesmo a gente tem que fazer para todos os outros. Vamos analisar aqui, ó. Eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro analisar todos em relação ao x, a derivada, primeiro em relação a x, depois a gente analisa em relação a y, depois em relação a z, ok? Para não ficar indo e voltando, eu vou separar o slide, que eu acho que vai ficar mais fácil. Para vocês também irem tentando fazer essa transformação, tá? Então, primeiro a gente vai derivar todos em relação a x, todos do x em relação a p. Agora vai ficar mais fácil a visualização, tá? Eu achei que estava no slide aparecendo um por um, mas não está. Vamos lá, ó. Para que possamos determinar o jacobiano associado à transformação em coordenadas esféricas, nós precisamos calcular as derivadas parciais. Ó, veja que tem aqui, ó, x. Quem que era o nosso x? P seno de φ cosseno de θ, tá?
Ou seja, então, primeiro nós vamos derivar x em relação ao p, tá? Quem que vai ser a derivada? A derivada do p é 1. 1 vezes seno de φ cosseno de θ, seno de φ cosseno de θ, ok? Quando a gente faz essa relação, as derivadas parciais, nós precisamos derivar em relação às três componentes da coordenada esférica. Então, primeiro nós fizemos em relação ao ponto. Agora, nós vamos fazer em relação a quem? Em relação a φ, ó. X derivada a derivada parcial de x em relação a φ. Então, P é uma constante contínua. Quem que a gente precisa derivar? Nós vamos derivar seno, que é exatamente a função relacionada ao φ. Ó, então, quem que é a derivada do seno? Cosseno. Por isso que ficou cosseno de φ, cosseno de θ. Como nós temos uma multiplicação, e nessa multiplicação a gente deriva só em relação àquele termo, e o restante fica como constante, então vai multiplicar. E agora falta derivar x em relação a quem? Em relação a θ. O seno de φ continua. Quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Então, por isso que ficou menos P, seno de φ, seno de θ. Tudo bem? Até aqui? O mesmo a gente vai fazer agora em relação a y. Ó, coloquei aqui o y. Mas quem que é o y? O y, ele é seno e seno θ. Tá? A gente analisar. Então, a mesma coisa nós vamos fazer agora. A derivada em relação a P é 1 seno φ, seno θ. Seno φ, seno θ. Agora, em relação a quem? A φ. A derivada do seno é quem? Cosseno. Então, fica P cosseno de φ, seno de θ. Agora, nós vamos analisar quem? Em relação ao θ. Então, a gente vai derivar o seno do θ. Então, vai ficar P, a derivada do seno é cosseno, seno de φ a gente repete, a derivada do seno, cosseno de θ. Ok? Qual que é o próximo passo? Fazer em relação a Z. Então, veja aqui agora. Quem que era o nosso Z? P cosseno de φ. De φ, tá? Então, a gente tem quem que é a derivada de Z em relação a P? Cosseno de φ. A derivada de P é 1, 1 vezes cosseno de φ, cosseno de φ. Tudo bem? Agora, a gente tem que derivar em relação a φ. A derivada de P cosseno de φ, quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno, vezes o P, menos P seno de φ. E aqui nós vamos derivar em relação a θ, ó. Nós não temos o θ compondo Z, então a derivada é quanto? 0. Então, nós determinamos as 9, na verdade, né? Derivadas parciais em relação às coordenadas esféricas. Tudo bem? A derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Agora, nós vamos construir o jacobiano associado a essa transformação. De que forma? Calculando o determinante desses valores, tá?
Professora, de que forma que eu posso fazer? Você pode fazer de forma direta ou utilizar a regra de Sarros, que foi a regra que nós fizemos anteriormente, tá bom? Então, eu vou separar novamente aqui em 2 para você ver o seguinte. Como que a gente pode determinar esses valores? Então, veja. Como que você pode calcular o determinante? Você vai duplicar essas duas primeiras colunas, ó. Então, você vai colocar aqui a primeira, que vai ficar seno φ cosseno θ. Por que que eu não vou fazer no quadro? O quadro ali vai ser muito pequeno para eu colocar todos esses valores. Então, vai acabar mais bagunçado, né? Do que eu tentar construir aqui com vocês. E a outra coluna, ó, P cosseno φ cosseno θ. E você vai fazendo as multiplicações. Lembre-se que, para a gente fazer a multiplicação, você pode multiplicar quem é φ com φ, θ com θ, tá? Aqui seno de θ. Pessoal, aqui tem que ter bastante atenção, porque um errinho, uma troca de φ por θ ou de cosseno por seno, vai seno de θ, tá? E aqui cosseno de φ, opa, tá vendo? Ó, já ia colocando o θ ali. De θ, e aqui menos P seno de φ, tá bom? Então, vamos lá. Fazer as multiplicações na diagonal igual nós tínhamos feito do outro... Aqui, ó. Então, vai ser aqui, que vai dar 0, tá? Depois você vai multiplicar, vai ser 0. Aqui vai ser P cosseno φ cosseno θ, P seno φ cosseno θ, cosseno θ, tá? No próximo slide tem essa multiplicação. E aqui vai ficar, ó, vamos fazer jogo de sinal, menos com menos mais, seno φ seno θ, seno φ seno θ, P seno φ, tá? E agora a gente volta fazendo essa multiplicação. Então, aqui, ó. Também vai ser 0, depois seno φ cosseno θ, P seno φ cosseno θ vezes menos P seno φ, e a última aqui, ó. Como eu tô com o mouse, fica bem tortinho. E aqui, tá? Então, acrescenta as duas colunas e faz as multiplicações diagonal. É calcular o determinante. Então, vamos ver qual que vai ser o determinante. Ó, então, ficou 0. Aqui a multiplicação do primeiro termo e aqui a multiplicação do segundo. Então, ficou 0 mais P quadrado seno φ cosseno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ. Veja aquilo que eu falei. Se eu tenho cosseno φ cosseno φ, cosseno ao quadrado de φ, cosseno θ, a gente pode termos semelhantes, a gente pode trabalhar. Menos, né? Então, a gente fez na diagonal, a multiplicação das diagonais à direita, positivo, aqui em preto, tá? E na caneta verde ali, os valores, lembre-se que a gente tem que trocar o sinal. Por isso que aqui está menos as outras multiplicações, tá bom? E agora, o que que a gente tem? Aqui, ó, eu juntei os dois, tá? Ó, então, a gente juntou esse termo, P quadrado
Seno φ cosseno quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ, p quadrado seno ao cubo de φ seno ao quadrado de θ, menos p quadrado seno φ cosseno quadrado de φ seno quadrado de θ, menos p quadrado seno ao cubo de φ cosseno ao quadrado de θ mais zero. Então, aqui, o que a gente tem? Ó, e vale lembrar que as relações fundamentais, como seno ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai ser 1, e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também vai ser 1. Então, os termos semelhantes nós podemos juntar, tá? O que nós tínhamos aqui que nós podemos colocar em evidência, por exemplo? P quadrado seno de φ cosseno ao quadrado de θ, porque nós temos tanto aqui, ó, como aqui, ó. Seno P ao quadrado, seno de φ, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Aqui, ó. Tá? Então, quando você coloca em evidência termos semelhantes, facilita a simplificação. Então, aqui, ó. Aqui a gente substitui por 1, aqui também por 1. Então, fica P ao quadrado, seno de φ cosseno de θ, mais P ao quadrado, seno ao cubo de φ. Quem que a gente pode ainda, como que nós podemos reescrever, né? Então, fica P ao quadrado, seno de φ cosseno ao quadrado de θ, seno ao cubo, nós podemos escrever como seno de φ vezes seno ao quadrado de φ. Por quê? Como nós temos... Eu não quero apagar tudo. Ó, termos semelhantes, você tem, P, seno ao quadrado, P ao quadrado seno de φ e P ao quadrado seno de φ, ó. Se você coloca em evidência, sobra cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é igual a 1. Relação fundamental. 1. P ao quadrado vezes seno de φ é 1. Então, o jacobiano associado a essa transformação é igual a 1, tá? Então, novamente, a gente precisa prestar bastante atenção quando for fazer essas transformações, porque nós precisamos olhar para cada um dessas relações. A gente analisou essa mudança de variável em relação a uma transformação cartesiana para a transformação no espaço, e nós analisamos agora o jacobiano relacionado a uma transformação esférica, tá? Nós também temos em relação a uma transformação cilíndrica, e é o que nós vamos fazer na próxima aula, porque não dá mais tempo na aula de hoje, tá? Então, para a próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dessas coordenadas cilíndricas, e você vai ver como determinar esse jacobiano, ok? Então, se você tiver um tempinho ao longo dessa semana, dá uma olhadinha, e até mesmo da próxima semana, dá uma olhada nessas coordenadas cilíndricas. No seu livro você tem alguns exemplos, que aí a gente, na próxima aula, fala dessas... Na próxima aula a gente trabalha em relação a essas coordenadas cilíndricas e vê algumas aplicações desse jacobiano nas integrais triplas, tá? Professora, a prova oficial 1 será como realizada? Não entendi, Luiz Antônio. Será como realizada? Não entendi. Se você puder mandar novamente a sua pergunta. A prova, ela vai ser ao final das nossas aulas, né? Acho que vocês já deram uma olhada no manual, tem lá o cronograma com
as datas, o período certinho, tá bom? Ah, como será realizada? O Luiz Antônio mandou. Isso, a prova ela vai ser ao final, então, das nossas aulas e vai ser com base nas nossas aulas, com base no seu livro da disciplina, com base na ementa do que foi apresentado desde da nossa primeira aula, tá bom? Quando nós estivermos mais próximo da prova, que vai ser ao longo das nossas, né, ao final dessas 12 aulas, eu faço uma revisão, retomo alguns pontos, ok? E aí eu gostaria também que vocês dessem uma olhada no livro, revisassem. Lembre-se que eu falei dos livros de cálculo que a gente tem na biblioteca, são bons livros, têm bons exemplos e vai auxiliar nos seus estudos, ok? Um grande abraço, um bom descanso a todos, um excelente final de semana e se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.